Vamos falar sobre um império que resistiu por mais de 1000 anos, o Império Bizantino, muitas vezes esquecido na história. Esse império foi um farol de conhecimento e cultura durante a Idade Média, enquanto o Ocidente enfrentava a escuridão. Mas quais foram as adversidades que ele enfrentou? Traições, guerras e ataques de todos os lados. Apesar das traições, o império tinha aliados e estratégias que permitiram sua sobrevivência por séculos. Então, porque esse império é menos conhecido, a história muitas vezes prioriza partes mais visíveis do passado. Ao explorar o Império Bizantino, reavaliamos o que sabemos sobre a Idade Média e seu impacto na história. No ano 395 d.C., Roma estava se desfazendo, afetada por guerras internas e invasões. Era uma era de transição. Neste cenário caótico, Roma foi dividida em duas partes, ocidental e oriental. Essa divisão mudaria a história. A metade ocidental caiu rapidamente, enquanto a oriental, conhecida como Império Bizantino, sobreviveu por mais 1000 anos. Os bizantinos, no entanto, nunca se consideraram assim. Para eles, eram simplesmente romanos, mantendo sua identidade. O que é intrigante é que essa perspectiva revela uma continuidade cultural e histórica que muitas vezes ignoramos. O Império preservou o conhecimento da antiguidade, incluindo textos de filósofos e pensadores clássicos. Mas, ao longo do tempo, a imagem do Império Bizantino se tornou obscurecida, relegada a um papel secundário na história. Historiadores modernos tentam resgatar essa história, destacando a complexidade e a rica herança cultural bizantina. Neste estudo, é fundamental olhar para as influências bizantinas na cultura ocidental, que muitos desconhecem. Por exemplo, a arte bizantina, com seus ícones e mosaicos, teve um papel crucial na formação da estética europeia. Além disso, suas práticas administrativas e jurídicas influenciaram diversos estados europeus que surgiram posteriormente. Assim, entender o Império Bizantino é descobrir um capítulo fascinante da nossa própria narrativa histórica. Dando continuidade à nossa exploração do Império Bizantino, hoje vamos conhecer o imperador Justiniano I. Justiniano foi um líder militar e um visionário, reconhecido por suas conquistas e pela reforma do sistema jurídico. O Código Justiniano, também chamado de Corpus Juris Civilis, reformulou as leis e influenciou a jurisprudência ocidental. Esse código reuniu as leis romanas e também introduziu novas, refletindo valores e realidades do seu tempo. Importante notar que essa codificação legal ainda é referenciada por sistemas jurídicos modernos, mostrando sua relevância. Mas, além das leis, Justiniano também se destacou pela ambição de restaurar a glória do antigo Império Romano. Ele reorganizou seu exército e lançou campanhas vitoriosas para reconquistar terras perdidas na Europa e no norte da África. Essa estratégia militar não foi apenas sobre conquistas, era parte de um projeto maior de unificação cultural. O que torna toda essa história fascinante é uma invenção que os bizantinos utilizavam o fogo grego. Descubra o que era realmente o fogo grego e como ele mudou as regras da guerra naval na época. O fogo grego era uma substância altamente inflamável que podia ser usada tanto em terra como na água. As fontes históricas não são precisas sobre sua composição, mas acredita-se que tinha óleo, resinas e outros elementos. O que impressionava era sua capacidade de queimar em contato com a água, desafiando as técnicas de combate da época. Isso conferiu uma vantagem incrível ao exército bizantino, criando terror nos inimigos nas batalhas navais. O fogo grego reflete como inovações tecnológicas podem influenciar decisivamente os destinos das nações ao longo da história. Justiniano usou essas invenções como símbolo de poder e uma forma de promover a estabilidade do Império Bizantino. Apesar de todas essas vitórias, o Império enfrentou diversos desafios internos e externos que ameaçavam sua estabilidade. A luta entre diferentes facções e o custo das guerras pressionavam os recursos do Império e a lealdade do povo. A complexidade da administração bizantina, aliada ao desejo de expansão, trouxe questões de governabilidade. Disputas religiosas também surgiram, repercutindo nas decisões políticas e sociais do Império. Justiniano se esforçou para unir as facções religiosas, destacando a importância da fé na coesão do Império. Essa busca pela harmonia religiosa contrastava com as constantes flutuações de lealdades entre os grupos.
Justiniano entendia que, para garantir a sobrevivência do império, precisava fortalecer tanto o exército quanto a cultural. Assim, a busca pela continuidade e estabilidade do Império Bizantino se mostrou um esforço multifacetado e desafiador. Em 1204, alianças inesperadas criaram um enredo sombrio. Os cruzados, que deveriam lutar por sua fé, mudaram seu alvo. Portões que outrora protegiam a cidade foram forçados. A traição dos aliados foi algo que ninguém esperava. Constantinopla, o coração do Império Bizantino, estava prestes a ser saqueada. A cidade, repleta de riqueza e cultura, tornava-se vulnerável. Os cruzados, movidos por ambição e rivalidades, invadiram e devastaram a cidade, rasgando o tecido da lealdade. Historicamente, esta invasão é vista como uma das traições mais impactantes da Idade Média. O que aconteceu a seguir, após o saque, o império se fragmentou. Parte de seu território foi tomada, enquanto Bizâncio lutava para se reerguer. Depois de 57 anos de fragmentação, os bizantinos conseguiram retomar sua capital em 1261, quando a resiliência foi fundamental. Esse retorno, embora triunfante, não solidificou a antiga grandiosidade. Os desafios permaneceram em um império cansado. Durante os próximos 2 séculos, Bizâncio navegou entre constantes ameaças. As divisões políticas continuaram a corroer a estabilidade. A luta contra potências emergentes e os desafios internos marcaram a história desse império ressurrecto. A que isso levou, o legado de Bizâncio permanece vivo. O que podemos aprender com sua resistência e as lições de suas traições? A história de Constantinopla ilustra a complexidade das relações e o verdadeiro custo da traição, refletindo um passado intrincado. A Batalha de Constantinopla, em 1453, começou com o som ensurdecedor de canhões otomanos, rasgando o silêncio milenar da cidade. Constantino XI, à frente de suas tropas, sentiu o peso da história em seus ombros enquanto defendia cada palmo de terra da capital bizantina. Após semanas de resistência, as muralhas de Constantinopla começaram a ceder sob a pressão dos otomanos, simbolizando o fim de uma era. No momento decisivo, Constantino decide lutar lado a lado com seus homens em uma demonstração de bravura e lealdade. Com a queda da cidade, a cultura bizantina enfrentou um novo destino, sendo preservada entre as mãos dos conquistadores otomanos. O legado de Bizâncio perdurou, moldando o mundo moderno e revelando a complexidade de sua influência na história global.